seguindo a nossa série de vídeos que estamos lendo todo o Novo Testamento e hoje lendo o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, que vai se iniciar dessa forma. Ora, depois dessas coisas o Senhor designou ainda outros 70 e os enviou de dois diante dele, a cada cidade e povoado aonde ele próprio estava prestes a ir. E disse-lhes, a ceifa é deveras grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto supliquem ao Senhor da ceifa que mande trabalhadores para a sua ceifa. Abre um parênteses aqui. Eu queria aqui agora mostrar para você claramente o que Jesus está falando aqui. Desde o início, Jesus está falando, a missão dele foi o quê? Ir pregar o reino de Deus. A primeira coisa que Jesus faz quando ele é batizado por João Batista e sai do deserto, ele entra na cidade e começa a pregar e ensinar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aqui, isso vemos em toda a ação de Jesus. Pregar o evangelho, ensinar e curava as pessoas, né? Realizava sinais e maravilhas. E aqui ele designa 70 discípulos que o seguiam e mandou dois. Justamente, e ele traz essa fala. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: como que os trabalhadores são poucos se tinha uma multidão inteira atrás de Jesus? Já parou para pensar nisso? Tinha uma multidão inteira, cidades inteiras indo atrás de Jesus. Mas os trabalhadores, ele fala, são poucos. Por que são poucos? E aí você pode me responder. Porque são poucos que, como a gente viu no contexto anterior do capítulo anterior, se você não viu, vai lá no vídeo anterior, nós vimos que trabalhador, ele é comprometido com o reino de Deus. Ele é comprometido em executar o trabalho que lhe foi dado. É aquele que, como vai dizer em Hebreus, tendo em vista, isso vai estar lá em Hebreus, capítulo 13, 12 ou 13, se eu não me engano, tendo em vista que o Cristo foi crucificado, vamos após ele, levando em nós o seu vitupério. Ou seja, Cristo foi crucificado e eu vi com meus olhos ele ser crucificado. Agora está na minha vez. E eu vou executar o mesmo trabalho que ele fez. Esses são os trabalhadores. E é por isso que Jesus ele deixa bem claro. A ceifa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque são poucos de fato que estão dispostos a isso. Voltando um pouquinho mais no capítulo 9, a gente vai ver aquela passagem que Jesus fala de duas pessoas. Um que fala, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E ele fala, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. E o outro também fala, Senhor, eu quero ir, mas deixa eu me despedir dos meus parentes. Né? Olha, ele fala, aqueles que pegam no arado e olham para trás não é apto para o reino de Deus. Quem pega no arado tem que continuar no arado sem olhar para trás. Enfim, então aqui a gente vê claramente que trabalhadores, eles estão comprometidos. Se Deus te chamou para ser um trabalhador, um embaixador do céu, é comprometimento, é trabalho, é estudar a Bíblia, é entender a Bíblia para que você explique, para que você seja uma pessoa capaz de fazer discípulos. Se você ainda não tem essa capacidade, é um processo de você fazer isso. Assim como o autor aos Hebreus vai dizer, porque ele chega um momento que ele repreende algumas pessoas, para quem ele estava escrevendo aquela carta, de que, ora, vocês já eram para ser mestres, quando vocês ainda precisam aprender as coisas mais elementares do Evangelho. Ou seja, estava repreendendo aquelas pessoas que já estavam um tempo convertidas, mas ainda não tinham aprendido o básico. Enquanto já eram para ser pessoas que estavam ensinando a outras. Então esse é o caminho do Evangelho. Não existe essa estagnação de eu ficar confortável, mas é trabalhar nessa seara. E por isso que ele fala, ore ao Senhor para que ele mande trabalhadores, porque é crítico a situação. É crítico. E o tempo já é muito breve. O tempo está acabando. Verso 3. Vão, eis que eu estou os enviando como cordeiros ao meio de lobos. Não levem bolsa, nem mochila, nem sandálias, e não saudem a ninguém pelo caminho. Ao adentrar em qualquer casa, digam primeiro, haja paz nesta casa. Se houver ali um filho de paz, ou seja, alguém que receba você em paz, em alegria, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comendo e bebendo o que lhes derem, pois o trabalhador é digno de seu salário. Não fiquem mudando de em casa. E aqui vem, né, para os espertões aí que adoram usar essa passagem, né? Essa passagem, pregadores, itinerantes, que gostam de usar essa passagem para justificar a sua ganância por dinheiro. Aqui está a passagem, aqui está o contexto da passagem. Não leve alforje, não leve roupa extra, não leve dinheiro nem bolsa, coma do que lhe oferecer naquela casa. Então estavam indo de cidade em vila, pregando evangelho. Aí eu te pergunto, se esses pregadores itinerantes fazem isso ou só querem pregar em igreja grande? E além disso, cobram. Jesus está falando para não cobrar, e nem levar nada extra, e nem acumular nada. Né? E eles gostam de usar essa palavra, não, o trabalhador é digno do seu salário. Né? Gostam de encher a boca para falar isso. Mas estão tirando o texto de contexto, meu irmão. Né? Eles fazem isso daqui, que você acabou de ler. Então, meu irmão, cuidado, não seja enganado quando
do seu pastor pegar dinheiro do dízimo de pessoas sofridas que trabalham, né, assalariado, para dar para esses infelizes, para dar para esses falsos profetas que vão lá só por causa do dinheiro e que fazem questão de cobrar. Dê de fato quem é digno do seu salário, missionários que estão trabalhando no campo e são esquecidos pela igreja, né? São esquecidos e muitas vezes tratados como serviçal da igreja, sendo que é ele que está fazendo o trabalho e está lá dando a sua vida para fazer o reino de Deus avançar em lugares que não tem quase ninguém. Vai lá ver se tem igreja grandiosa lá nesses lugares, né? Difícil, né? Então aqui a gente quer trazer a palavra de Deus, é realmente o sentido do que a palavra está trazendo, para que você não seja enganado. E as pessoas são enganadas por quê? Falta de conhecimento, não gosta de estudar a palavra, não gosta de ler. Simplesmente a gente lendo aqui, dá para entender claramente que esses caras que usam esse texto para justificar essa ganância deles, esses mercenários, estão totalmente distorcendo a palavra de Deus. Bom, seguindo aqui, verso 7. Permaneçam nessa mesma casa, comendo e bebendo o que lhes derem. Não é com você que escolhe, eles que vão te dar. Pessoas humildes, tá? O trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando, ou seja, mudando em casa por causa de que a comida lá é ruim. O que me deram lá é ruim. Não é isso. O seu foco não é isso. Seja satisfeito pelo que oferecerem a você. Dando continuidade. E ao adentrar em qualquer cidade, se forem bem recebidos, comam as coisas que forem postas diante de vocês. Curem os enfermos que nela houver. E digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Eu te digo, né? Agora eu tô falando do lado dos pregadores aí, né? Dos trabalhadores. De fato, ele tem essa autoridade de chegar lá e curar enfermos e falar que lá existem, né? Essa autoridade. Deus fala, vá lá e cure. Né? Tendo alguém te recebido bem, isso aqui, você vai estar com o poder de Deus. O poder de Deus te acompanha. Então, a gente tem essa autoridade. Se a gente não tem, falta muito pra gente, né? Falta muito. E eu me coloco nesse meio também, porque é dedicação, irmão. É busca de Deus, essa intimidade com Deus, para que você seja um trabalhador de excelência. Bom, verso 10. Mas ao adentrar em qualquer cidade, se não forem bem recebidos, saiam pelas suas ruas e digam, até o pó dessa cidade que aderiu a nós sacudimos contra vocês. Contudo, fiquem sabendo que o reino de Deus se aproxima de vocês. Eu vos digo que naquele dia será mais tolerável para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom tivesse acontecido os prodígios que aconteceram em vocês, há muito tempo elas teriam se arrependido sentados sobre cinzas e vestindo pano de saco. Aliás, o juízo final será mais tolerável para Tiro e Sidom do que para vocês. Tu, Capernaum, a exaltada até o céu, serás abatida até o Hades. Me ouve a mim. E quem rejeita vocês, me rejeita a mim. Mas quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ora, os 70 voltaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós, em teu nome. Aí ele disse-lhes, eu fiquei observando Satanás caindo do céu como relâmpago. Atenção, eu estou dando a vocês a autoridade para pisotear serpentes e escorpiões, bem como sobre todo o poder do inimigo, e nada poderá lhes fazer mal algum. Contudo, não se regozijem, porque os espíritos estão sujeitos a vocês. Antes regozijem-se, porque vossos nomes estão escritos no reino, no céu. Então, na sua Bíblia pode estar diferente, né? Nesse trecho onde ele fala, eu vi Satanás, mas aqui a questão é Jesus dizendo que eu fiquei observando Satanás, dando a entender provavelmente aquele momento em que os discípulos foram bem-sucedidos naquele instante, e Jesus deixa claro que em nome dele é que eles fizeram essas coisas e que eles têm autoridade sobre o poder do inimigo. Quem é o inimigo? Satanás e seus demônios, né? E não só eles, como também serpentes e escorpiões, aqueles que se sujeitam ao poder do mal, em fazer o mal deliberadamente. 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou no seu espírito e disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes a bebês, sim. Pai, porque assim foi do teu agrado. E voltando-se para os discípulos, ele disse, todas as coisas me foram confiadas por meu Pai. Também ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E dirigindo-se mais particularmente aos seus discípulos, ele disse, abençoados são os olhos que veem as coisas que vocês veem. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir as coisas que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. De repente, um certo intérprete da lei levantou-se para testá-lo, dizendo, Mestre,
O que precisamos fazer para a herdar a vida eterna? Aí ele disse-lhe que está escrito na lei. O que está escrito na lei? Como você a lê? Como a leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E aqui já é interessante, né? Será que hoje a gente ama a Deus assim? De todo o nosso coração, de toda a tua alma, de tudo que consiste em você? Nós amamos a Deus assim? De toda a tua força? Todas as nossas forças do dia a dia são dedicadas mais às coisas de Deus? E ao que refere-se ao que Deus quer? Toda a nossa mente é permeada pelas coisas de Deus? Fica as perguntas aqui. E o próximo como a ti mesmo. Verso 28. Aí ele disse-lhes: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Devolvendo a questão, Jesus disse: um certo homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, quando se encontrou no meio de assaltantes, os quais, após espancá-lo, se foram, deixando-o semi-morto. Ora, coincidindo que um certo sacerdote descia pelo mesmo caminho, e ao vê-lo passou pelo outro lado. E assim também o levita, chegando ao lugar, foi e olhou, mas voltou do outro lado. Mas um samaritano, viajando, chegou ao lugar. E vê-lo, teve compaixão dele, e aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, e aplicando óleo e vinho, então o colocou sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, a partir sacou 2 denários e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, caso venha a gastar mais do que eu te paguei quando voltar. Eu te pagarei quando voltar. Então, qual desses 3, diria você, foi o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? Aí ele disse: ele que teve misericórdia dele. Disse-lhe então Jesus: vai tu e faze o mesmo. Ou seja, o sacerdote e o levita, que tinham a obrigação de saber disso, porque ele conhece a lei de Deus, ele conhece tudo que Deus, os mandamentos, assim como esse intérprete da lei aí falou justamente para Jesus, né? Amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Depois ele pergunta quem é o próximo. Na cabeça do judeu jamais passaria que é um samaritano, ou você fazer um bem a um samaritano, certo? Porque eles se odiavam, né? Os judeus chamavam os samaritanos de cachorros, de cães, né? Então, olha que interessante. Então a gente age da mesma forma. Esses são os próximos, né? Essa pessoa que é o nosso próximo. Dando continuidade, ora, verso 38, ora, indo eles de caminho, aconteceu que ele adentrou um certo povoado, e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual simplesmente assentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo as suas palavras. Já a Marta estava distraída com muito serviço. Aí ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Então, manda que ela me ajude. Mas em resposta, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa, agitada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Já Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pois é. Isso aqui dá um exemplo muito grande, né? Do qual o nível da nossa preocupação com as coisas da terra para com as coisas de Deus. E aqui, para mim, é claramente uma passagem que deixa isso claro. Nível de prioridade que a gente dá. Se juntando toda a nossa vida aí, pega 10 anos da sua vida, o quanto foi dedicado em conhecer as coisas de Deus e o quanto é dedicado às coisas pessoais, da vida, do cotidiano, e a sua ansiedade pelas coisas da vida terrena, que não são erradas. Jesus falou que ela não estava errada, mas que o nível de preocupação e ansiedade por essas coisas, certo? Interessante, porque ela estava fazendo aquilo aparentemente para servir ao Senhor, a próprio Jesus, né? Quanto mais a nós que fazemos coisas que nem a Deus mas é para os nossos interesses. Mais uma vez, não falando que isso é errado, tá? Mas a questão aqui é ao decorrer do tempo, né? O quanto você já está muito avançado na sua vida profissional e coisas da sua vida, enquanto as coisas de Deus a gente não conhece as mínimas coisas. Se a gente colocar isso na balança, como é que fica? Então essa é a questão. Mas as coisas de Deus não será tirado. O ouro, a prata e as coisas dessa terra, conquistas e coisas pessoais de nossa vaidade serão tiradas. A gente vai perder. Quando a gente morre, nenhum corpo a gente leva. Então fica interessante aqui essa reflexão. E aí terminamos o capítulo 9. Espero você no próximo vídeo, que vamos falar do capítulo 11.